A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero falar de Jesus, porque Jesus é a melhor coisa que o homem pode pronunciar, que o homem pode falar. Falar de Jesus é um privilégio, falar de Jesus é uma dádiva. Falar de Jesus é dom. E falar de Jesus é falar nada mais, nada menos de alguém que esse sim nós devemos falar. Por que falar de Jesus? Eu falo de Jesus porque, todavia, todo dia eu preciso dele. Se eu preciso de Jesus, todos precisam dele. Quando eu escolho falar de Jesus neste lugar aqui, no Message, ou WhatsApp, onde quer que seja, onde esse vídeo for, a minha alegria é que as pessoas, ao ouvir, isso as preencha, essas palavras as preencha de uma forma tal que as desperte desejo de ouvir falar de Jesus. Falar de Jesus hoje está de uma forma onde que todo lugar onde você vai, você ouve falar de Jesus. Porque Jesus é o mesmo de antes, de hoje e de amanhã. Falar de Jesus é eu contar os milagres que aconteceram na minha vida. Falar de Jesus é falar dos milagres que Ele fez. Falar de Jesus é falar do Salvador, falar de salvação. Falar de Jesus é a melhor coisa que tem. Jesus Cristo, Ele é a salvação de todo aquele que nele crê, todo aquele que invoca o seu nome. Está escrito que não há salvação, não há outro nome que possa salvar. Não há outro nome que possa curar. Aliás, os demônios manifestados nas pessoas, só há um nome que liberta essas pessoas. No nome de Jesus. O único que expulsou demônios sem ter que pronunciar o seu próprio nome, ou pronunciar o nome, foi Jesus. Sai dele. Nós não. Nós, seguidores de Cristo, nós temos que expulsar. A gente pode dizer sai dele, mas no final nós temos que dizer em nome de Jesus. Você deve estar perguntando, ele vai falar de Jesus, agora está falando de demônio. É porque Jesus, quando veio na terra, quando ele veio com a missão, foi de libertar, foi de transformar, foi de curar, ressuscitar, foi de pregar o evangelho. E em termos de libertação, ele foi o primeiro a iniciar essa doutrina. Ele se dizia, e para mim ele é, o Messias, o Filho de Deus, o prometido. Porque Israel esperava
Mas só que Israel nunca compreendeu o querer e a vontade de Deus. Mas Jesus é a expressão total da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Cristo é a total, boa, perfeita vontade de Deus. Ouve-se uma voz no dia em que João Batista batizou Jesus e disse: Deus, este é meu filho amado, a qual eu tenho um grande prazer nele. Um filho que se preze e um pai que se preze, tanto um quanto o outro é muito amorosos. Um com o outro. A unidade é muito forte. De respeito. Tanto do pai com o filho, como do filho do pai. É uma união perfeita. Falar de Jesus é falar do amor, falar de coisa boa. A melhor coisa que existe é Jesus Cristo. E Jesus cumpriu sua missão salvando povos, línguas e nação. Eu sou um desses frutos que nasceu por causa do Evangelho. Eu sou a expressão também do amor de Deus, expressada no versículo de João, capítulo 3, versículo de 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje eu me encontro com 29 anos, com muitas experiências. Quantas vezes Satanás tentou me derrotar, me destruir, me matar, porque Satanás veio lá em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não veio somente para roubar, matar e destruir. Esse ladrão é Satanás. Infelizmente, quando falamos de Jesus, felizmente, felicidades falar de Jesus Cristo, infelicidade falar de Satanás, mas é a verdade. Muitas vezes me enganei com as prostituições, aquilo que agrada ao diabo, mas hoje eu sou inimigo dele declarado. Eu não tenho medo dele, sei que ele é sagaz, sei que ele é violento, mas não posso brincar de ser cristã. Eu não posso brincar de servir a Deus. Porque meu inimigo não me ama. Meu inimigo, ele quer me destruir. E Jesus Cristo, não. Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda que eu morra, mas eu em Cristo Jesus, eu tenho a convicção de que morarei em um lugar de paz eterna. Falar de Jesus é falar da verdade que o mundo precisa ouvir. Falar de Jesus é falar do que todos precisam ouvir. Muito me alegro falar de Jesus. Já finalizo esse vídeo dizendo que todos se voltem para Cristo. Arrependam dos seus pecados, pois Ele vos separa de Cristo. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é ouvir a palavra de Deus.
Deus chama a Bíblia de minha palavra. A palavra de Deus é tudo o que temos, e sem ela não somos nada. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. Jesus Cristo disse em João capítulo 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus no princípio. E todas as coisas que foram feitas, sem Ele nada, sem Ele tudo que foi feito não existiria. Tudo que existe é graças a Jesus. É interessante, é forte, é poderoso ver o quanto é poderoso o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você deve perguntar: por que, se Deus fez isso, por que é assim, por que a lei é assim? Porque o mar chega até um limite e volta? Porque o fogo queima? Porque tantos porquês, por causa de que tantos porquês. Eu não sei nem responder, não sei nem citar tantos porquês, mas os seus porquês, as suas razões limitadas. Não tem um porquê seu que põe a dúvida a palavra de Deus. Deus, Ele se apresenta a quem quer, da forma que Ele quer. Mas só que Deus, Ele me escolheu para falar dEle. Eu não vi Deus, mas vejo Ele. Eu vejo Ele com os olhos espirituais. Eu vejo Ele com os olhos da fé. Eu vejo Ele com o meu coração. Eu vejo Ele com a minha razão. Eu vejo Ele quando eu vejo Ele quando eu lembro dos livramentos. Eu vejo Ele quando eu descubro a verdade. Eu vejo Deus quando eu conheço a verdade. A palavra de Deus diz em Hebreus, não lembro o capítulo e o versículo, que a fé, acredito que é o capítulo 13 ou é o capítulo 11 de Hebreus, primeiro, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Se eu não me engano, no livro de Tiago diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aí, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu te falo de Jesus, para que você entenda que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Logo, se Ele é verdade, Jesus é a palavra, Jesus é uma mensagem, Jesus é uma pregação. E é necessário que você creia, porque sem fé é impossível agradá-lo. E a prova que creio é que falo do seu amor, é que vivo o seu amor. Não se esqueçam de grandes coisas o Senhor fez, que tudo que existe foi graças à sua graça, graças à sua graça, à sua misericórdia. Deus criou todas as coisas perfeitas, boas. Você vê uma união de um casal apaixonado que se ama, que se casam e depois se constrói uma família, constrói-se filhos.
Eu vejo Deus nisso. Eu vejo Deus no olhar de um filho a olhar para o pai. Eu vejo Deus quando eu vejo meu filho. Não estou querendo dizer que ele é Deus. Eu estou querendo dizer que Deus me deu ele. Eu não adoro meu filho. Eu amo. Eu adoro quem me deu meu filho. Eu não poderia estar aqui falando do amor de Deus se Deus não estivesse aqui comigo. Lá em Apocalipse diz que o Senhor está à porta do meu e do seu coração e bate. Mas se você abrir a porta do seu coração, Ele entra, Ele faz morada. E se Ele já está aí dentro, não deixe sair. Faça tudo para que Ele fique em sua casa. Muitas vezes entramos na casa das pessoas e muitas vezes fazemos coisas desagradáveis a elas, chega ao ponto de ela querer que você saia de lá. Ou se não, às vezes entramos na casa das pessoas e elas nos chutam para fora. Da mesma maneira, Deus entra na nossa vida. Eu já fiz isso várias vezes. Mas não reconheci. Não estava no meu perfeito juízo. Eu deixei eu sair. Eu abandonei. Eu retirei da minha casa. Mas só que hoje eu digo a Ele, Senhor, quando eu retornei para Ele, tem gente que o Senhor bate a porta, né? Mas da minha não. Eu disse, não quero que Ele bata na porta. Antes preparei tudo. Entre. Quando Ele chegou para bater a porta, eu já tinha escrevido mensagens ao Deus e Pai e a Jesus Cristo, Filho dele, e a Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, e ao Espírito Santo, nosso Consolador, nosso amigo. Sejam bem-vindos adentro. Sejam bem-vindos. Não precisa nem bater na porta. E façam morada. Habite e farei o que eu posso para que permaneçam dentro de mim. Porque Deus, Ele não habita em lugares aonde Ele não é chamado. Ele não tem liberdade. Mas Ele quer habitar dentro de você. Quer morar dentro de você. E quer que você viva uma vida a qual dê valor à sua presença. Ele quer habitar dentro de mim e de você, mas que eu e você dê valor à sua presença dentro de você. Hoje o que eu faço, eu penso duas vezes. A Bíblia me dá respaldo se errar, dá. Mas a Bíblia também diz lá em João, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. De Deus quer dizer que aquele que ama Ele, não peca assim, como se estrala um dedo, como se pisca os olhos. Porque guarda as palavras.
As palavras de Deus é mais doce do que o mel. A palavra de Deus, ela liberta, ela consola, ela levanta. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela nos revela a sua vontade. A palavra de Deus, ela responde às nossas perguntas. A palavra de Deus, ela nos sustenta. Nada é mais precioso do que a palavra de Deus. Deus chama. Deus chama as suas escrituras de... Ele chama de minha palavra. Minha palavra. O homem se arrepende, mas Deus não. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você me pergunta por que encontramos na Bíblia que Deus se arrependeu de fazer um homem. É a sua santidade que se arrepende. Ele não se arrepende por ter cometido erros, que ele não erra. Acredite, Deus não erra. É o erro quando Deus diz: se arrependo de fazer o homem. É erro. Vou lhe mostrar que não é. O que é que a gente vê o homem fazer hoje? Estrupar filhos, pai matando filho, filho matando pai, nação contra nação. Se tu fosse Deus, tu não se arrependeria também, não? Pessoas servindo a imagem de escultura, pessoas idolatrando homens, pessoas idolatrando até o próprio inimigo de Deus, Satanás, o qual Satanás queria usurpar o poder de Deus, queria ser melhor que Deus. Você não se arrependeria de fazer o homem. Deus criou tudo perfeito, pôs o homem no jardim. O que é que o homem fez? Deus disse: da árvore do meio não coma. Isso significa que Deus não fez robôs. Deus fez homens para a obediência. Se quiser. Você acha que Deus não está errado em se arrepender? Está querendo dizer que Deus entra em contradição? Negativo? Busque outros meios para querer botar Deus contra a parede. Querer arranjar desculpa para os seus pecados, para as suas iniquidades. Pois dê ouvido a Cristo. Ouça. Cristo, após morrer, após se entregar por nós, Ele não deixou de trabalhar. Ele subiu ao céu e continua intercedendo por mim e por você. E está aguardando o momento certo, que só o Pai sabe, para enviá-lo, para resgatar aqueles que confiaram na pregação do Evangelho, a qual Ele outorgou aos seus discípulos, apóstolos e aos que vieram depois. E esse Evangelho se persistiu, e a promessa continua de pé, e a profecia está para se cumprir, e eu já tomei a minha decisão de servir ao meu Senhor para que eu não perca a minha salvação. E por isso eu vos anuncio que o arrebatamento está iminente. É por isso que eu iniciei falando de Jesus e encerro falando de Jesus.
porque Jesus está para vir. Prepara-te, igreja, prepara-te todos que ouvem esta mensagem. Jesus Cristo está às portas. Nesta hora eu peço a Deus em oração, para que Ele converta o teu coração, para que Ele converta mais o teu coração às palavras dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste exato momento eu faço essa oração, Senhor, te pedindo, Senhor, as pessoas que ouvirem este vídeo, as pessoas que já fizeram aliança contigo, mas se encontram, Senhor, fracas, se encontram, Senhor, paradas na fé. Não sente mais alegria quando ora, não chora mais na tua presença, não se prostra mais diante do Senhor, não lê mais a tua palavra, não medita. Às vezes tem vivido uma vida como os homens naturais têm vivido. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, aviva esta pessoa agora, e que no coração dela, Senhor, encontre seu desejo de voltar às primeiras obras, aos primeiros tempos, enquanto tinha alegria, na alegria da salvação. Senhor, eu te peço também, aos que ainda não se converteram, que venha se converter, Pai, que venha se entregar a Jesus Cristo, ao nosso Senhor, Pai, o qual o Senhor confiou para nos salvar, e Ele, obedientemente, cumpriu a sua missão sem cometer um delito, uma falha. Cristo, nós também te pedimos, salva-nos, salva-nos, Jesus, salva-nos. Pai, nada mais é importante do que o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Não se importamos tanto com a vida financeira, não se importamos tanto com a vida material. Hoje nós só se importamos em ir para o teu reino e para a tua glória. Que não haja um grão menor do que um grão de areia em nossos corações de dúvida, mas sim 100% de convicção de que só o Senhor salva, cura, liberta e leva para o céu. Cremos que o Senhor é Deus, todas as coisas que existem é o Senhor que fez, foi o Senhor que fez, e o Senhor nos fez semelhança tua, e o mínimo que podemos fazer é se entregar de corpo, alma e espírito ao seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, recebe minha oração e levanta o caído, levanta o que está prostrado, pega pela mão, suspende, Senhor, e dá força. E eu te peço, Senhor, toma nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.